A irmã Luciana, ela é uma atriz, ela tem um canal no YouTube, está passando aqui no Instagram, eu creio que no YouTube também. Vamos segui-la e vamos divulgar esse canal do trabalho que ela tem feito tão bem. Vamos orar pela vida dela também. A irmã Luciana já há algum tempo tem estado em tratamento de câncer e Deus tem dado graça sobre a vida dela. Está aqui a mãe, que Deus a abençoe, muito bom ver, e o Juan, o filho, garotão, bonitão, Deus abençoe. A história deste monólogo nós encontramos na Bíblia, dos 4 evangelhos, em 3 evangelhos. Nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 8, nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 9, e nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 5. São 4 evangelhos, esta história é narrada nos 3 evangelhos. Então daí já dá para nós termos uma compreensão de que é algo que foi realmente marcante naquele tempo para todos que puderam e viram a situação daquela mulher, foi marcante para os discípulos, para os evangelistas. Existem algumas pequenas diferenças nessas 3 narrativas. Na narrativa de Lucas, capítulo 8, e de Marcos, capítulo 5, o que há em comum é que ambas as narrativas vão falar de que esta mulher tocou em Jesus e que Jesus quis saber quem o havia tocado. Então, Lucas e Marcos vão fazer esse destaque. Ela agiu no movimento de fé, daqui a pouco eu falo sobre isso. Um detalhe no Evangelho de Marcos, que não aparece no Evangelho de Lucas, porque Lucas era médico. E talvez Lucas, tomado, aí é uma digressão da minha parte, como aqui falava por vezes o pastor Isaías Mendes, nas entrelinhas, Lucas, como médico, talvez não queria dar o braço a torcer, por isso ele não colocou o que Marcos coloca no Evangelho dele, porque ambos dizem que ela vivia com este sangramento há 12 anos, ambos falam que ela tinha gasto todo o dinheiro que tinha, buscando a cura para a sua enfermidade, mas somente Marcos ressalta que é o seguinte, que cada médico que ela ia, que ela gastava dinheiro, ao invés dela melhorar, ela piorava. Talvez Lucas, como médico, não se sentiu muito à vontade em poder destacar este lado da medicina, que é uma bênção do Senhor, mas que ela não consegue abarcar tudo, que ela não consegue dar conta de tudo. No Evangelho de Mateus, não aparece a expressão, a pergunta quem me tocou. Mateus já vai dizer que Jesus sabe, ou que Jesus sente que é tocado, e volta-se para esta mulher e diz para ela: minha filha, coragem, a tua fé te salvou. Coragem é uma palavra que ela determina muito a nossa posição no mundo. O oposto da coragem é a covardia. A coragem é a palavra que nos leva, não para que nós possamos subir no sapato alto, mas que nos leva a enfrentar os problemas, uma vez que eles se configuram à nossa frente. Alguns problemas nós podemos evitar, mas outros nós não conseguimos evitar. E estes que nós não conseguimos evitar, como também aqueles que poderíamos evitar e não evitamos, uma vez constituídos, precisam ser enfrentados. Há de se ter coragem. Para que nós possamos viver, tem que ter coragem. Tem que ter coragem para, primeiro, reconhecer o problema. Porque ninguém consegue vencer aquilo que não nomeia. Ninguém consegue vencer aquilo que não declara enquanto tal. Não dá para poder encontrar a cura para uma enfermidade se não admite que está doente. Lá dentro do conceito dos alcoólicos anônimos, tem lá uma das leis, que é a questão de poder reconhecer a dependência do álcool. Se não há um reconhecimento da dependência, não tem como poder superar esse vício do álcool. Então, a coragem para poder reconhecer o problema, mas a coragem para poder enfrentar o problema, porque não adianta só reconhecer, não adianta só saber que tem um problema, tem que enfrentar, tem que encarar na perspectiva de que Davi encarou Golias.
aquele baixinho de 1,60 m mais ou menos, me perdoe quem tem essa estatura, que olhou para aquele gigante de uns 3 metros, 3,10 m, alguém disse que era 2,90 m, então ele olha assim de baixo para cima, aquele homem, e fala assim: olha, quem tem que sair daí é você, não sou eu não, e você com esse tamanhão todo, com toda essa sua pompa, você vai cair, porque eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. É nessa perspectiva que eu e você, em fé em Jesus, temos que encarar os nossos problemas. E aí é nomear o problema. Se nós aqui citamos alguns pedidos e falamos de pessoas que estão enfrentando problemas de saúde, nomear qual é o problema de saúde. É reconhecer se tem uma questão no casamento, é poder reconhecer que tem no casamento um problema e, presta atenção, às vezes reconhecer que você é o problema do casamento. Ao invés de ficar procurando no outro e apontando para o outro, falar sério é reconhecer que é você, tá? Que é esse problema aí então, e não se culpar por isso, mas é de poder então reconhecer, é de você reconhecer, de poder ver uma tendência, sei lá, o que te amarra, o que te prende, o que não te deixa feliz, o que te traz tristeza, é reconhecer. Coragem, coragem. Coragem é a atitude que nos leva, portanto, primeiro, a podermos reconhecer o problema, porque ninguém consegue vencer o que não pode ser nomeado. Segundo, coragem é a palavra que nos remete a enfrentar o problema. A covardia, não é? Essa palavra forte, é aquela palavra que remete àqueles que veem o problema, mas não o encaram como tal, ou tendem a ignorar o problema. Mais ou menos assim, é só uma dorzinha, é só uma dorzinha, mais ou menos assim, é só um cigarrinho, mais ou menos assim, é só um copo, mais ou menos assim, é só dessa vez, mais ou menos assim, de poder, sabe, mascarar, de não poder admitir, porque tem medo de poder encarar. Eu estava lendo há tempos atrás, não sei qual é o país da Europa, se é a Dinamarca, mas um daqueles países lá do gelo, que tem lá um tratamento que é dado para as pessoas que têm medo de desenvolver um câncer. Elas não têm câncer, mas têm um medo de desenvolver o câncer. Então ali já tem um tratamento, e o tratamento é de encorajar, certo? Mas encorajar para quê? Encorajar para não ficar buscando o chifre de boi em cabeça de cavalo. Eu hoje conversava com uma irmã, e o filho dela foi batizado, é o Davi hoje, e ela compartilhando um pouco da história dela comigo, ela falou assim: pastor, tem momentos que a gente passa em algumas situações na vida, e quando a gente passa, a gente começa a encarar a vida de outra maneira, a gente começa a encarar a vida como se fosse um dia de cada vez. Aí eu falei para ela: mas é assim que todos nós deveríamos encarar sempre, um dia de cada vez. Todos nós a todo momento encararmos como se fosse um dia de cada vez. Quanto mais você foge do problema, mais ele corre atrás de você. Quanto mais você ignora a dificuldade, mais ela cresce em cima de você. Quanto mais você não aceita a dificuldade, mais ela se fortalece em relação a você. Então, se há e existem coisas bem específicas na vida dessa mulher, é a questão dela ter coragem. Jesus pontuou isso: minha filha, coragem, a tua fé te salvou. Que nesta noite você tenha coragem, que você seja revestido de coragem, para poder enfrentar a dificuldade que você está passando, para poder encarar o problema que você está enfrentando, para poder olhar para este problema como Davi olhou para o gigante e falou: olha, eu venho a ti em nome do Deus vivo. Então, para você dizer para você, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Deus Todo-Poderoso, que enviou o Filho dele, que veio a este mundo com demonstração grande de amor, em nome de Jesus, que morreu na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia, em nome de Jesus é que eu passo a encarar agora essa dificuldade, é que eu passo a encarar agora este problema. Então que saiamos daqui encorajados, amém? Amém. Saiamos daqui determinados, amém? Amém? Saiamos daqui animados com isso, amém? Para podermos enfrentar as nossas dificuldades. Se fosse hoje,
esta mulher, que a gente não sabe qual o nome, tá? Ela teria, o diagnóstico seria sangramento uterino anormal. É SUA, S-U-A, sangramento uterino anormal, que tem diversas causas, pode ser por diversos motivos. Eu vou elencar alguns motivos. Poderia ser um câncer de útero. Essa mulher que há 12 anos sofria de hemorragia, na verdade, assim, com este sintoma da hemorragia, poderia estar sofrendo de um câncer. Sabe o que é? Suponhamos que fosse essa a realidade, 12 anos com câncer? Há 2.000 anos atrás? Esse câncer tomando o corpo todo. Poderia ser consequência de um aborto espontâneo ou não. Ou não, não é? Uma gravidez e teve um aborto e ali então teve algum problema, uma dificuldade, ou pode ter provocado o aborto. Quem sabe lá para algumas situações pode ter provocado esse aborto. E em consequência, então, ela agora tem esse sangramento. Poderia ser também consequência de uma violência sexual. Essa mulher poderia ter passado por um episódio de violência, de abuso sexual, como em muitos casos acontece, ainda hoje, de abuso sexual, de mulheres que são abusadas, de crianças que são abusadas, de menores que são abusadas. Ela poderia então, a partir daquele momento, desenvolver este quadro, e até não necessariamente pelo aspecto físico, mas pela questão emocional. As questões que nós lidamos na alma, elas desencadeiam os mais variados sintomas na nossa vida. E poderia ter desencadeado nela este sintoma, que é justamente o sintoma desta hemorragia, uma questão emocional. E as questões emocionais, elas são complicadas no sentido de poderem ser diagnosticadas, porque no contexto da medicina há de se encontrar o que é se encontrar uma causa. Tem que encontrar um órgão que está com problema, tem que encontrar alguma coisa que não está funcionando bem, mas de repente é a alma que não está funcionando bem. De repente é as emoções que não estão funcionando bem. E nesse mecanismo que não tem como poder explicar, que a pessoa mesmo não se dá conta, ela desenvolve várias doenças. Enfim, ela tinha esse sintoma há 12 anos. O que nós observamos a partir dela é o seguinte: 12 anos sem entregar os pontos. 12 anos sem entregar os pontos. Então ela foi uma mulher persistente, ela foi alguém perseverante. Ela, a cada consulta que ela ia, a cada tratamento que ela fazia e que não dava resultado, ao invés dela fazer como algumas pessoas fazem, quem sabe como você faz, não tem mais jeito. Essa é uma expressão que por vezes a gente ouve em repetidas ocasiões: não tem mais jeito. Já disse isso? Você já falou isso alguma vez na vida? Não tem mais jeito? Ah, não tem mais jeito. Como que eu conheço pessoas que disseram que não tinham mais jeito, por conta de uma enfermidade foram curadas, aleluia. Como que conhecemos pessoas que falaram: meu casamento não tem mais jeito, o casamento foi restaurado, aleluia. Então, não tem mais jeito é uma expressão que não deve comparecer no vocabulário de uma pessoa que confia em Deus. Não deve comparecer. Não tem mais jeito, tem jeito. Então esta mulher, a cada situação que ela tinha, imagina, podendo passar pelos tratamentos e não somente não dando certo, mas segundo o relato de Marcos, piorando, agravando a situação. O fato é que nesses 12 anos, ela da primeira vez tentou, da segunda vez, da terceira, da 10ª, da 100ª vez, e ela nunca voltou para casa dizendo: não tem mais jeito. Ela sempre estava sensível a alguma coisa que pudesse oferecer a ela e dar para ela o resultado do problema que ela tinha. E foi por isso, então, creio eu, que ela tem a percepção e ela tem o conhecimento de Jesus e ela vem até o Senhor Jesus. Foi por isso, então, por essa questão de que a vida dela não era uma vida que não tinha jeito, mas que
que algo que poderia ser mudado, é que ela conhecendo, tomando conhecimento e ouvindo este relato, e ouvindo aquele outro relato, ela vem ao Senhor Jesus. É como nós que aqui estamos nesta noite. É como você que aqui está nesta noite, que veio a partir de um convite, que veio por vontade própria e que quis vir. É como você que está nos acompanhando pela transmissão. Então você está num ambiente de culto, você está aqui, você está cultuando conosco. Há um mover dentro de você. Há alguma coisa dentro de você. Há algo espiritual na sua vida e há de todo mundo, de todo mundo. E que possa isso ser, assim, algo profundo em você, de tal forma que você possa pegar a sua vida, colocar perante Deus e poder falar, tem jeito, o que até então eu não consegui, eu vou conseguir agora porque tem jeito. Aí, diz o texto, os relatos bíblicos vão falar, de que ela vem sorrateiramente para tocar nas vestes de Jesus. A compreensão que tem disso é a seguinte, que ela vem acanhada. Fé não combina com acanhamento, gente. Fé não combina com acanhamento. Ou que ela venha como se fosse tímida. Fé não vai combinar com timidez. A Bíblia fala, Tiago fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda que vai de um lado para o outro. Então, ela não vem e toca na barra lá das vestes de Jesus, porque ela está acanhada, porque ela está tímida, mas ela vem desta maneira porque ela é tida como impura. Impura. Porque lá no Velho Testamento, no livro de Levítico, tem lá a questão da lei, dentro do contexto do judaico, que dizia que uma mulher, na menstruação, uma mulher, neste período, ela era tida como impura. E ela, então, não poderia ter uma convivência. Não vamos entender este relato bíblico como sendo discriminação. É o que tinha para a época. É o que tinha para aquele momento. Era uma forma de cuidar da saúde. Era uma forma de preservar a saúde. Era uma forma de controlar uma situação na saúde. E dessa maneira, então, a pessoa não somente a mulher, mas também o homem, deveria ficar fora do convívio. E deveria carregar na vida este estigma impuro. Assim com a mulher e assim com os leprosos. Em relação aos leprosos, deveriam não somente carregar e ficar fora, mas se fossem se aproximar de alguém, deveriam gritar impuro, impuro, impuro. Ainda hoje, no contexto social, nós somos rotulados. Ainda hoje, no contexto social, você recebe rótulos. Você é isso, você é aquilo, você é ignorante, você é burro, né? E, sei lá, tantos e tantos outros rótulos que ofendem a gente, que magoam a gente, que ferem a gente, certo? O fato é que esta mulher, mesmo tendo este estigma de ser tida como impura, ela na verdade crê que aquilo que ela tinha não era de uma ordem de uma impureza, no sentido de entranhada por conta dela, era uma circunstância que Deus, Jesus, poderia tirar aquilo da vida dela. Você não deve aceitar aquilo que as pessoas dizem a seu respeito de ruim. Você não deve ficar preso àquilo que são os rótulos que as pessoas dizem a seu respeito. Porque eu quero dizer para você quem você é. Eu quero dizer para você quem você é à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus, eu e você somos criaturas de Deus. Nós fomos criados por Deus. Deus nos formou de suas mãos, Ele nos constituiu. E Deus não faz nada que seja ruim, gente. Ele não faz nada que seja ruim. A Bíblia fala que não somente fomos criados por Deus, mas que a vida veio a nós pelo fôlego de Deus. Então eu quero dizer para você que você, independentemente de até este momento ter colocado ou não a sua fé em Jesus, de você crer ou não nele, você tem o fôlego que ele te dá. Você tem o fôlego que ele te dá. É Deus quem dá. Nós estamos observando agora aí o drama do grande apresentador Faustão, né? Problema de coração, internado,
só um transplante que, a princípio, traz a solução para o problema dele. E eu vi um post no Instagram, não sei se é verdade, mas em que ele, admitindo a doença, a dificuldade, ele fala, aquele lá de cima que determina. É ele quem sabe. É ele que tem, então, a resposta. Então, há em todos nós esse fôlego espiritual que nos move a podermos encarar as situações, a poder, frente a essa realidade, quando não se quer aceitar, mas quando se está bem perto dela, ver a morte é uma realidade. Uma realidade que não deve nos paralisar, mas que deve nos levar em movimentos. Eu tenho ido, por vezes, 2 vezes na semana, às vezes ao cemitério. Eu tenho observado uma mudança na estrutura dos cemitérios, né? Alguns cemitérios estão se transformando quase que num ambiente de convivência. O negócio está tão bonito, está tão bem cuidado, né? Tem um lounge, tem uma cafeteria, se reúne ali. E aí o que eu quero destacar é que toda essa cultura que é importada dos Estados Unidos, né, é uma forma de poder negar a morte. É uma forma de não se deparar com a crueza da morte. É uma forma de, mesmo perante aquela realidade, entender, acontece com ele, mas comigo não. É com ele, mas comigo não. E não é verdade. É com todos nós. Com cada um de nós. O irmão Diácono Edmo compartilhando, é seu tio, foi isso? E eu perguntei de que ele faleceu, e ele falou, pastor, segundo o relato que eu tive, faleceu dormindo. Fala sério, se você pudesse escolher, você escolheria uma morte assim? Fechar o olhinho e quando abrir, né? Eu estou no céu. Eu estou no céu. Isso, né? Aí é outra realidade, né? É outra realidade. Mas o fato é que esta mulher, então, ela sendo vítima do estigma das pessoas, ela se expõe, ela se apresenta, ela não fica trancada, ela vai esguiamente entre as pessoas, ela vai ali num ato de fé, E a fé é uma semente, diz a Bíblia, menor do que um grão de mostarda. É menor do que um grão de mostarda. Ela tem um movimento de poder ir ao encontro de quem? Do Senhor Jesus. Jesus que é o quê? O médico dos médicos. Aquele que conhece você de maneira que você não pode imaginar. Aquele que, segundo o salmista, no Salmo 139, sem que naquela época existisse qualquer aparelho de imagem, porque hoje os aparelhos de imagem fotografam até a alma. Naquela época, o salmista descreve no Salmo 139, tu me entreteceste-me no ventre da minha mãe, quando eu ainda era uma coisa informe. Ele vai descrevendo as fases da concepção da vida. Então é nesta perspectiva do Deus que doa a vida que nós devemos nos agarrar e pegar com ela, e como esta mulher, irmos ao encontro daquele que é o Senhor da vida, o doador da vida, aquele que nos conhece por dentro e por fora, aquele que tem ao controle dele todas as células do nosso corpo, todos os bilhões as conexões, que são de bilhões de conexões no nosso corpo. Ele conhece a sua alma, Ele sabe o que você sente, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você está, Ele sabe tudo ao seu respeito. Aí fica a questão, se Ele sabe tudo ao meu respeito e ao seu respeito, e sabe, você concorda comigo que sabe? Entende que sabe? Então por que Ele perguntou quem me tocou? Se Ele sabe, por que perguntou quem me tocou? Jesus não é invasivo. Jesus não é invasivo. Deus não é invasivo. Deus não é aquele que vai perante as pessoas e fala assim, vem cá você, é você que está aí. Eu me recordo que aqui na igreja, os pais do irmão César, irmã Elídia
E o nome dele, como é que era o nome do Luiz? Num culto de quarta-feira, e a irmã Elídia, casada com o Luiz há muitos anos, e todo aniversário de casamento era quando o Luiz vinha ao culto. Ele só viu uma vez no ano, no aniversário de casamento. Depois não vinha mais. Gente boa demais, o Luiz. E aí numa quarta-feira, ela estava no culto aqui, e ela vem, pastor, meu aniversário de casamento e tal, Luiz. E eu fiz um negócio, que é daquela besteira, no aspecto humano, do tipo assim, que tudo para dar errado. Eu no meio da congregação, eu falo assim, Luiz, meu filho, você é gente boa demais, Luiz. Você tem que abrir o coração para Jesus, Luiz. Aí o Luiz, não, mas eu creio. Você crê em Jesus, Luiz? Creio. Eu esqueci todo mundo e foquei no Luiz. Você aceita Jesus como Salvador, Luiz? Eu aceito, então vem cá na frente, Luiz. Aí o Luiz veio. Aí eu orei. Quando eu fui para casa, eu falei assim, meu Deus, o Luiz nunca mais volta na igreja. Ele não aparece esse nível de exposição, pois sabe como que Deus é maravilhoso e faz com que Ele olha a intenção do nosso coração, e Deus viu que a intenção era boa, muito embora a estratégia totalmente equivocada. O Luiz, ele passou a ser um servo do Senhor, vinha todos os cultos. Eu batizei o Luiz. Luiz vinha e servia ao Senhor. Mas Deus não faz como assim, eu fiz. Você que está aí, invasivo, é você. Não, Deus não é invasivo. Outra coisa, quem me tocou é a perspectiva da apresentação. Então Jesus veio ao mundo, o verbo se fez carne, ou seja, se tornou palpável, concreto, e dessa maneira agora é uma resposta minha e sua. Esta mulher não teria sido com certeza curada, e muito menos salva, se ela não tivesse se apresentado, se ela não tivesse se colocado, estou eu aqui, fui eu que te toquei. Então o que Deus espera de cada um de nós é esta postura de nos apresentarmos perante Ele, na fragilidade que temos, na fraqueza que temos, nas dificuldades que nós temos. E ali então, quando ela se apresenta perante o Senhor Jesus, interessante que aqueles que estavam à volta dela, inclusive os discípulos, estavam repreendendo Jesus, falando, a multidão te aperta, mas o Senhor quer saber quem que o tocou? Crente, às vezes, ao invés de ajudar, atrapalha, né? E aí Jesus mantém a postura dele, quando então ela se apresenta, muito bem colocado aqui pela Luciana, o tratamento é filha. O texto de João capítulo 1 fala o seguinte, que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, falando então do contexto daqueles judeus que não o aceitaram. Mas diz, mas a todos quantos me receberam, ou me receberem, eu dou a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então olha só, não disse que você foi criado por Deus, que tem um fôlego de Deus em cada um de nós aqui? Terceira coisa que eu quero destacar, você é alguém especial, porque Jesus veio ao mundo por uma pessoa como você, como eu, como cada um de nós. E nesta perspectiva, quando nós reconhecemos e quando nós aceitamos, então deixamos a condição de criatura e passamos a condição de filho, de filha. Nós somos filhos, Ele é o nosso Pai. A oração, Pai nosso que está nos céus, é o tratamento, é esse tratamento que Deus quer dispensar para você. Tratamento esse que apresenta intimidade, tratamento esse que apresenta companhia, tratamento esse que apresenta autoridade, tratamento esse que te encoraja, meu filho, minha filha. Você, quem sabe desamparado, você quem sabe desamparada, você quem sabe mal amado, quem sabe mal amada, Deus olha para você e pede e pergunta, quem aqui me reconhece, quem aqui me aceita, quem aqui quer a salvação? E se você se declara, Ele fala, meu filho, minha filha, e diz, vai em paz, a tua fé te salvou. Vai em paz, e em paz significa volta para a vida, vai para a tua vida. Você perdeu 12 anos de vida, agora volta para a vida que eu estou te dando.
para poder ver de uma outra perspectiva, para poder encarar de uma outra maneira. Volta para a vida, vai viver. Então a proposta do Evangelho não é de tirar a vida, porque eu aceito ao Senhor Jesus, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo outro. Não é uma relação de não pode, é um convite a você poder transcender uma realidade e poder entender, como diz Paulo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Vai para a vida. A vida enquanto sinônimo de esperança, de paz, enquanto é símbolo de amor, enquanto perspectiva de fé. Vai para a vida. Quantas pessoas na vida estão deixando de viver? Quantas pessoas no dia de hoje atentaram contra a própria vida? Vem aí o Setembro Amarelo para poder falar da saúde mental, para poder falar então da prevenção ao suicídio. Quantas pessoas atentam contra a própria vida, desperdiçam a vida? Quantas pessoas estão vivendo numa depressão por conta de que elas não estão se apropriando da perspectiva da vida que Jesus tem para dar? Nesta noite, se você reconhece Jesus como aquele que pode abençoar a sua vida, que pode transformar a sua vida, que pode dar um rumo na sua vida, que pode curar a sua alma, que pode tocar no seu coração, Ele diz para você: meu filho, minha filha, é intimidade, vá em paz. E que nesta noite todos nós aqui saiamos com esta paz no coração que excede a todo entendimento. E em paz não significa volta para a vida que você não vai ter mais problemas. Quando Jesus curou aquele homem que desceram pelo teto numa cama, ele estava enfermo e colocaram na frente de Jesus. Jesus, ele fala para ele o seguinte: perdoados estão os teus pecados. E aqueles que estavam em volta falam: mas como é que fala perdoados estão os teus pecados? Aí Jesus responde: mas vocês estão duvidando disso? Então quero dizer para você: perdoados estão os teus pecados, levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. Poderia ter falado: não, deixa teu leito aí. Não, caminha a tua cama, pega a tua cama, pega a tua esteira, que não é uma cama como temos hoje, pega a tua esteira, caminha com esse símbolo de quem você era, de onde você estava, caminha com esse símbolo que demonstra a sua afabilidade, caminha com esse símbolo que demonstra a sua finitude, caminha com esse símbolo para você poder observar quem você é e o quanto você precisa de mim. Então vai para a tua casa, mas vai em paz. Quantos aqui nesta noite querem voltar em paz? Quantos aqui nesta noite querem ter uma semana em paz? Quantos aqui nesta noite querem ser tocados pelo Senhor Jesus? O movimento desta mulher foi de tocar em Jesus, mas como muito bem aqui colocado pela Luciana, não é? Na visão artística, muito bem colocado. Ela tocou nas vestes de Jesus, Jesus tocou no coração dela. Jesus toca no teu coração nesta noite, e se você tem sensibilidade para este toque, Ele fala: vai em paz, meu filho, vai em paz, minha filha, a tua fé te salvou. Você quer tocar em Jesus? Você quer ser tocado por Jesus? Você quer sair daqui hoje com esta paz que excede a todo entendimento? Você quer sair daqui hoje com esta coragem para enfrentar o seu problema e a sua dificuldade? Você quer sair daqui hoje de mãos dadas com Jesus? Você quer sair daqui hoje de mãos dadas com o Pai? Vamos orar? Feche seus olhos. Este é o dia que o Senhor tem nos dado. Este é o dia que o Senhor tem nos concedido. Este é um dia de oportunidade. O dia de amanhã é para mim e para você uma suposição, uma expectativa, uma projeção. Que Deus nos conceda a graça de estarmos vivos amanhã. Mas o que eu quero dizer é que não está no nosso controle essa realidade. Desta maneira,
Cumpre-se a palavra de Deus. Se hoje você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Desta maneira, cumpra-se a palavra de Deus. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, estarei com ele e cearei com ele. Desta forma, cumpre-se a palavra de Deus. Deixe o ímpio o seu caminho e o injusto os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor. Ainda hoje existe muito sofrimento no mundo. Ainda hoje existe muitas mazelas no mundo. Ainda hoje existe muito peso de culpa no mundo. Ainda hoje existe muitos estigmas no mundo. Mas ainda hoje Jesus faz com todos aqueles que se sentem estigmatizados, vulneráveis, adoentados, menosprezados, mas que a eles se achega com fé. Ainda hoje ele faz a mesma coisa que fez com esta mulher há 2000 anos atrás. Minha filha, meu filho, a tua fé te salvou.